Bons estudos para todos. Eu vou falar agora sobre a Lei 12.037, que determinou os critérios para identificação criminal. Possivelmente identificado não será submetido à identificação criminal, ou seja, se ele já está lá com seu documento, né, que possa mostrar a sua identificação, ele não será submetido à identificação criminal, salvo nos casos previstos nessa lei. A identificação civil atestada por qualquer dos documentos, não é? Pela identidade, pela carteira de trabalho não, foi revogado, pela carteira profissional sim, pelo passaporte sim, pela carteira de identificação funcional sim, outro documento público qual seja, então não é um rol taxativo, não é? Que permite a identificação do indiciado, para as finalidades dessa lei, que passa os documentos de identificação civis e documentos de identificação militares também. Embora apresentado documento de identificação, poderá ocorrer identificação criminal quando? Já particularizando. O documento apresentar rasura ou tiver indício de falsificação, obviamente. O documento apresentado for insuficiente para identificar cabalmente o indiciado, ou seja, de forma incontroversa. O indiciado portar documentos de identidade distintos com informações conflitantes entre si, ou seja, pressupondo aí uma eventual confirmação, já vista uma perspectiva de fraude. A identificação criminal for essencial às investigações policiais. Aí eu grifei. Ou seja, essa identificação pode contribuir, por exemplo, para a produção de uma prova chave do processo, não é? Mas sempre segundo o despacho da autoridade judiciária competente. Ou seja, quem autoriza identificação criminal é apenas juiz, que decidirá de ofício, ou seja, por próprio impulso, sem provocação, ou mediante representação da autoridade policial, do MP ou da defesa. Também, constar de registros policiais o uso de outros nomes ou diferentes qualificações pode ensejar a identificação criminal. O estado de conservação à distância temporal da localidade da expedição do documento impossibilite a completa identificação dos caracteres essenciais. As cópias dos documentos apresentados deverão ser juntadas aos autos do inquérito ou outra forma de investigação, ainda que considerados insuficientes para identificar o indiciado. Então, tem que juntar de qualquer forma. Quando houver necessidade de identificação criminal, a autoridade encarregada tomará as providências necessárias para evitar o constrangimento do identificado. É lógico, porque pressupõe-se um certo constrangimento, porque vai retirar o sangue da pessoa, eventualmente um fio de cabelo, até uma questão muito controversa, que é o sêmen da pessoa também, não é? Então, vamos dizer assim, violando, né, num choque de princípios, a própria máxima que ninguém pode produzir provas contra si mesmo. Então, essa prova tem que ser retirada, né? Então, em tese, a pessoa tem que ir lá e cortar o cabelo daquela pessoa, né? Que está dentro desse processo. Então, a própria pessoa não pode ser obrigada a tirar o próprio cabelo. E agora eu te pergunto, como é que retira o sêmen, né? É muito controverso isso, o sangue, através de uma injeção, né? Mas realmente uma questão bastante polêmica, como é que já está positivada pelo nosso legislador. A identificação criminal incluirá o processo datiloscópico e fotográfico, que serão juntados aos autos da comunicação da prisão em flagrante ou do inquérito policial, ou da forma de investigação. Na hipótese do inciso 4º do artigo 3º, a identificação criminal poderá incluir a coleta de material biológico para obtenção do perfil genético. Quando a identificação criminal for essencial às investigações, segundo sempre despacho da autoridade judiciária competente, ou seja, o próprio magistrado se incumbirá de deliberar ou não, autorizando essa investigação, essa identificação. De ofício, reiterando esse aspecto, de impulso próprio, não precisa de provocação das partes, ou também mediante representação da autoridade policial, qual seja do delegado de polícia ou do Ministério Público ou da própria defesa do acusado. Em frente, o crime não precisa ter sido cometido com violência ou grave ameaça contra a pessoa, bastando que seja demonstrada a essencialidade da coleta para fins investigatórios.
Após a condenação definitiva, com o trânsito em julgado da sentença condenatória, automaticamente, por crimes praticados dolosamente, crimes dolosos, com violência de natureza grave com a pessoa que sofreu a agressão, ou por qualquer dos crimes previstos no rol das leis dos crimes hediondos, tem até um videozinho no canal aí de crimes hediondos para quem desejar. E a identificação criminal através do perfil genético possui dupla finalidade, qual seja, de servir como meio de identificação criminal e de atuar como prova em ulterior processo, ou seja, já como se fosse uma produção antecipada de provas, né? Para que isso possa ser contrastado através de uma perícia médica com indícios que forem identificados para comprovar a autoria do crime ou não, né? A autoria ou não. Os dados relacionados à coleta do perfil genético deverão ser armazenados em banco de dados de perfis genéticos, gerenciados por uma unidade oficial de perícia criminal. As informações genéticas contidas nos bancos de dados não poderão revelar traços somáticos, quais sejam marcas ou sinais, uma tatuagem, por exemplo, uma cicatriz, ou comportamentais das pessoas, exceto determinação genética de gênero. Os dados constantes dos bancos de dados de perfis genéticos terão caráter sigiloso, respondendo civil, penal, administrativamente aquele que permitir ou promover sua utilização para fins diversos, previstos em lei. As informações obtidas a partir da coincidência de perfis genéticos deverão ser consignadas em laudo pericial, firmado por perito oficial, ou seja, designado pelo juiz, devidamente habilitado nos autos. É vedado, antes do trânsito em julgado de sentença condenatória, mencionar a identificação criminal do indiciado em atestados de antecedência, qual seja, a presunção da inocência, não se pode propagar desdobramentos, né, de um eventual crime antes que seja possibilitado todo o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório, mas depois de passado julgado, aí sim poderá constar nas fichas de antecedentes daquele, no caso, já condenado, ou informações não destinadas ao juízo criminal. No caso de não oferecimento da denúncia ou sua rejeição ou absolvição, é facultado ao indiciado ao réu, após o arquivamento definitivo do inquérito ou trânsito de julgado de sentença condenatória, requerer a retirada da identificação fotográfica do inquérito ou processo, desde que apresente provas de sua identificação civil, ou seja, aí elimina esse registro. A exclusão dos perfis genéticos dos bancos de dados ocorrerá já a mudança agora do pacote anticrime de 2019. No caso de absolvição, então, será excluído, são excluídos os perfis genéticos no caso de absolvição do acusado ou no caso de condenação do acusado, mediante requerimento após decorridos 20 anos do cumprimento da pena. Então, mesmo acusado tem direito à sua exclusão 20 anos após. Fica autorizada a criação no Ministério da Justiça e Segurança Pública do Banco Nacional Multibiométrico de Impressões Digitais, justamente para unificar esse cadastro, armazenando, assim, dados de registros biométricos de impressões digitais e, quanto possível, também de íris, face e voz, para subsidiar investigações de todas as naturezas. Mudança também promovida pelo pacote anticrime de 2019. Poderão ser colhidos os registros biométricos de impressões digitais de íris, face e voz dos presos, provisórios ou definitivos. Vou repetir, provisórios ou definitivos, quando não tiverem sido extraídos por ocasião da identificação criminal. Então, pode ser feita a posteriori. Então, saliento aqui que presos provisórios e definitivos podem ter seus dados biométricos, face, íris e voz, coletados, inclusive após, não é, a prisão, se isso não tiver sido feito anteriormente. Inclusive os presos provisórios, ou seja, prisão preventiva, não é? Aqueles que estão em prisão preventiva ou até temporária, dependendo, logicamente, da ordem judicial. No caso de bancos de dados de identificação de natureza civil, administrativa ou eleitoral, ou seja, não tem nenhum ilícito de matéria penal, a integração e compartilhamento dos registros do Banco Nacional Multibiométrico de Impressões será limitada às impressões digitais e às informações necessárias para a identificação do seu titular. Então, aí já não tem essa exigência.
As informações obtidas a partir da coincidência de registros biométricos deverão ser consignadas por perito oficial. Está aí, reiterando os termos do pacote anticrime 2019. A autoridade policial, quais sejam os delegados de polícia e o Ministério Público, poderão requerer ao juiz competente acesso ao Banco Nacional, ou seja, o delegado por si só e o promotor de justiça, no caso, né, também o procurador, todos aqueles membros do Ministério Público, não têm a competência para já pedir diretamente ao banco de dados esses arquivos. Deverão se dirigir ao juiz da causa para solicitar essa autorização. Então, findamos aqui esse comentário para aqueles que desejarem. O mapa mental completo está abaixo, aí as instruções poderão ser enviadas para os senhores e senhoras. É só seguirem aí o que está abaixo. E muito obrigado a todos e boa sorte aí em seus projetos.